Há quase 14 bilhões de anos atrás, tivemos uma expansão violenta e extremamente rápida do próprio espaço-tempo, a partir de um ponto infinitamente denso e quente. Essa imensa explosão, a que chamamos de Big Bang, deu origem a todo o universo que conhecemos hoje, iniciando, assim, a nossa história. O que nos chama a atenção nesse fato é a harmonia que passa a existir a partir daí. De regra, toda explosão gera destruição e desordenação da matéria. E a partir do Big Bang, ao contrário, tudo vai se organizando numa harmonia e equilíbrio inimagináveis para a nossa vã consciência, causando um grande nó em nossa compreensão. Atribuir essa organização ao acaso seria admitir a possibilidade de que uma explosão numa relojoaria pudesse resultar em relógios pelo rearranjo das peças que se liberaram a partir da explosão. Ou mesmo que livros poderiam surgir a partir da explosão de uma tipografia. Embora a cosmologia crie teorias tendentes a descartar Deus desse processo, todas as teorias criadas implicam na necessidade de um arranjo inicial anterior ao Big Bang. E não estou aqui me contrapondo à ciência, mas procurando mostrar que o encontro da ciência com a espiritualidade será capaz de trazer muitas explicações racionais para fatos reputados ainda inexplicáveis. Uma coisa é certa: se voltarmos ao tempo, partindo de hoje até 13,8 bilhões de anos, teremos um universo cada vez mais desarranjado. O que equivale dizer que, partindo do Big Bang, numa viagem contrária, vindo em direção aos dias de hoje, teremos um universo cada vez mais organizado e equilibrado, mostrando que a evolução é um imperativo divino. E essa evolução se dá tanto no âmbito da matéria como da espiritualidade. Deixando de lado essa visão cosmológica do Big Bang e partindo para a observação do que existe ao nosso redor, percebemos em menor escala o mesmo fenômeno. Toda semente tem uma tendência natural de germinar, virar broto, que se expande, forma muda, que se desenvolve formando uma planta adulta. O mesmo se dá no mundo mineral, onde o petróleo de hoje é o resultado de resíduos orgânicos de um passado muito distante, onde cada rocha, como o granito, o mármore e tantos outros, é um resultado de processos materiais que vêm ocorrendo há milhares e, por vezes, milhões de anos. O próprio planeta Terra, desde o seu surgimento, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, passou por um processo evolutivo capaz de permitir o surgimento da vida. E a afirmação de que somos filhos das estrelas não é apenas uma metáfora poética popularizada pelo astrônomo e divulgador científico Carl Sagan, mas ela tem uma base científica profunda. Logo após o Big Bang, o universo era composto quase que exclusivamente pelos dois elementos mais leves, o hidrogênio e o hélio. No interior das estrelas, deu início à fusão nuclear, que, transformando o hidrogênio em hélio,
fundindo elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, nitrogênio, cálcio e ferro, tão presentes em nosso corpo. E no processo evolutivo, as estrelas formam esses elementos em seu interior. E ao envelhecerem, explodem, formando o que chamamos de supernovas, liberando esses elementos tão necessários à vida. Assim, esse processo evolutivo existe mesmo na aparente morte. Mesmo na aparente morte das estrelas, estão presentes os elementos da vida, a nos mostrar que a evolução é uma lei que permeia todo o universo. Somos parte desse universo. E não podemos escapar à lei da evolução que a tudo permeia. Estudos arqueológicos mostram a incrível metamorfose ocorrida em nosso corpo físico. Desde o nosso surgimento como Homo sapiens na África, há cerca de 300 mil anos, sem falar no período que antecede ao Homo sapiens. E essa mesma evolução física foi acompanhada, com as devidas proporções, por todos os seres vivos, mostrando mais uma vez que a evolução é um decreto divino. A evolução do córtex cerebral humano foi um processo longo e complexo, que se tornou o neocórtex de 6 camadas, uma característica exclusiva dos mamíferos e crucial para funções cognitivas superiores, introduzindo novos tipos de neurônios e a expansão de áreas para funções como planejamento e comunicação, culminando no córtex humano, com um grande número de áreas corticais que culminam a se desenvolver e a formar a consciência e a cognição. Em 1859, Charles Darwin lança o livro sobre a evolução das espécies, que traz uma verdadeira revolução na forma de enxergar o caminho evolutivo dos seres humanos. No que pese algumas linhas religiosas, já abrigavam ideias totalmente avançadas no que toca ao surgimento da vida e do universo como um todo. O cristianismo, dissociado da ciência e buscando dar uma explicação que não tinha acerca do surgimento da vida e do universo como um todo, lança mão de relatos acerca do surgimento do universo, das espécies vivas e do ser humano, fomentando o que hoje chamamos de criacionismo. Darwin vem assim abalar com essa ideia reinante, intensificando o abismo entre a ciência e a religião. 2 anos antes do lançamento do citado livro, no entanto, Allan Kardec lança a obra O Livro dos Espíritos. E foi uma obra ainda mais revolucionária que a própria teoria da evolução trazida por Darwin. Razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais, etc. A Revista Espírita, de 1862, página 401, traz que Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, por trazer esse evolucionismo não só para questões materiais, como fez Darwin, mas para todo o desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. Em O Livro dos Espíritos, a evolução humana é apresentada não apenas como um processo
mas como uma lei fundamental do universo, algo que se manifesta em diferentes aspectos. Allan Kardec, ao longo da obra, fala explicitamente sobre a lei do progresso. Essa lei é a força motriz por trás da evolução de todas as coisas, incluindo a humanidade. Por exemplo, na resposta à questão 778, os espíritos superiores afirmam que o progresso é uma condição da natureza dos espíritos e que tudo se encaminha para a perfeição. Essa resposta é bem direta e estabelece o progresso como uma lei universal e inegável. Vamos deixar um pouco de lado a evolução no que toca aos aspectos materiais, já amplamente estudadas tanto por Darwin como por outros importantes cientistas, para nos aprofundarmos na evolução que se processa nos aspectos morais e espirituais da humanidade. Nesse particular, a reencarnação é o principal meio pelo qual a evolução individual ocorre. O espírito, ao passar por múltiplas existências em diferentes corpos e condições, tem a oportunidade de aprender, reparar os erros e desenvolver virtudes. Em resposta à questão 166, os espíritos explicam que a reencarnação é necessária para o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. Cada vida é uma lição, e os desafios enfrentados são oportunidades de crescimento. Sem a reencarnação, a evolução seria insignificante, pois uma única vida não seria suficiente para o espírito atingir a perfeição. O Livro dos Espíritos descreve a trajetória dos espíritos, desde os mais inferiores, simples e ignorantes, como todos são criados, até os mais evoluídos, mostrando que ser evoluído não é um dom atribuído por Deus a um ou outro espírito, mas um processo evolutivo que abarca a totalidade dos espíritos, uma vez que todos, sem exceção, são criados simples e ignorantes, e todos, sem exceção, um dia chegarão à perfeição. Na questão 114, a obra detalha a classe dos espíritos, trazendo espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Essa classificação por si já mostra que a evolução é uma regra. Um espírito imperfeito jamais permanecerá assim para sempre. Ele está destinado a progredir até se tornar um espírito puro. A evolução não é apenas moral, mas também intelectual. O espírito adquire conhecimento, raciocínio e sabedoria em cada encarnação. A evolução moral se dá pelo aprendizado e prática da bondade, caridade, o amor ao próximo. Esses são aspectos interligados e essenciais para a jornada do espírito. Já na questão 783, os espíritos afirmam que o progresso moral é a consequência do progresso intelectual. O intelecto, ao se desenvolver, permite ao espírito compreender as consequências de suas ações e a necessidade de seguir as leis divinas. Em suma, o Livro dos Espíritos apresenta a evolução como uma lei universal e inata. Não é algo opcional ou que acontece por acaso, mas sim uma regra
inalterável da criação divina, que garante que todos os seres, sem exceção, caminhem inevitavelmente em direção à perfeição. A evolução é um tema central e recorrente em toda a codificação, sendo desenvolvida e aprofundada em cada um dos livros da codificação. Por exemplo, o Livro dos Médiuns. Nessa obra, a evolução é abordada principalmente sobre a ótica da comunicação e do progresso dos médiuns e dos espíritos comunicantes. O livro mostra que a faculdade mediúnica em si é um processo de aprimoramento. O médium não nasce perfeito, ele precisa se educar moralmente e intelectualmente para se tornar um instrumento mais puro e confiável para a comunicação com os espíritos superiores. Ao analisar as diferentes manifestações de espíritos inferiores, levianos e até superiores, Kardec mostra a vasta gama de estágios evolutivos. A qualidade da comunicação reflete diretamente no grau de adiantamento do espírito que se manifesta, mostrando que a evolução é a regra para todos. Outra obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é focado na aplicação da moral cristã no dia a dia. A evolução é tratada aqui como um progresso moral, que é a mais importante da jornada do espírito. As máximas de Jesus, comentadas por Kardec e pelos espíritos, são apresentadas como um roteiro para o avanço moral. Praticar a caridade, o perdão e a humildade não é apenas um preceito religioso, mas um requisito para a evolução espiritual. O livro reforça que sem o progresso moral, o progresso intelectual e tecnológico não tem valor real para o espírito. O Sermão da Montanha, também conhecido como as Bem-aventuranças, é interpretado sobre a ótica da reencarnação e do progresso. As dores e as provações não são punições, mas oportunidades de purificação e aprendizado, tão necessárias para o avanço do espírito. O livro O Céu e o Inferno ilustra a lei da evolução de forma prática, através de depoimentos de espíritos de diferentes condições. O Código da Vida Futura, a primeira parte do livro, O Céu e o Inferno, esclarece as condições de felicidade ou sofrimento após a morte e mostra que isso não é eterno. A punição ou a recompensa são estados temporários, reflexos do grau de imperfeição ou de adiantamento do espírito. Isso implica diretamente na lei da evolução, pois até mesmo os espíritos em sofrimento têm a possibilidade de se arrepender e progredir. Na segunda parte, as comunicações de espíritos são demonstrações vivas da evolução. Vemos espíritos que, após a morte do corpo, percebem seus erros, se arrependem e expressam o desejo de progredir, muitas vezes planejando a próxima encarnação para reparar falhas do passado. A obra, a Gênese, é dedicada às questões científicas e às leis que regem o universo. E a evolução é o fio condutor de tudo. O livro detalha como a evolução se manifesta na formação dos mundos, no desenvolvimento da vida na Terra e na criação
do corpo humano. Ele une a evolução da matéria, através da ciência, com a evolução do princípio espiritual, através da lei divina, mostrando que ambos os processos são orquestrados por uma mesma inteligência superior. A Gênese explica que o princípio espiritual, antes de animar o ser humano, passa por estágios primitivos nos reinos animal e vegetal. Essa ideia, embora polêmica na época, reforça a ideia de que tudo se aprimora, desde os reinos inferiores até o reino espiritual rumo à perfeição. Em resumo, a lei da evolução é a base que sustenta toda a doutrina espírita. Ela não é um conceito isolado em O Livro dos Espíritos, mas a tônica que permeia e interliga todas as obras da codificação. Nesse processo, a cosmologia está aí para nos provar que a evolução que permeia todo o universo segue seu rumo, vindo antes mesmo do advento do Big Bang, tendo seguido sua trajetória já há alguns bilhões de anos, e seguirá seu curso pelo tempo infinito que ainda há de vir. As teorias trazidas por Darwin, Rousseau, Lamarck, Mendel, entre outros, nos dão uma ideia bastante robusta acerca da evolução que se processa nos seres vivos, materialmente falando. Por seu turno, as obras básicas do Espiritismo trazem a evolução que se processa no âmbito da moralidade. Assim, são robustos os estudos e evidências de que a evolução é uma lei imutável que permeia todo o universo. Em nenhum sentido faz acreditar que a humanidade não tem jeito, que tudo está perdido, que o Criador deveria pôr fim em tudo e recomeçar. Tudo o que presenciamos, mesmo os aparentes retrocessos, fazem parte de um plano maior que abriga em sua essência uma lei maior, que é a evolução. Em nossa limitada visão, vemos retrocessos, situações aparentemente sem saídas e tantas outras limitações. No entanto, basta ampliarmos um pouco nossa visão para enxergarmos um mundo de constantes progressos e que, entre idas e vindas, como no movimento de um pêndulo, vai buscando seu equilíbrio até atingir a perfeição, que é o objetivo maior de todo o universo. E nenhum espírito se furtará dela. Muito obrigado a todos pela paciência.